Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Você já viu, né? Já começou a zoada. Nem antes de eu dar bom dia a você, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Mas vamos continuar nossa jornada aqui, tá, pessoal? Mesmo com a dificuldade que a gente venha enfrentando aqui nessa realidade, a gente vamos continuar como é que se diz, começar a trabalhar nossa espiritualidade, tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Que vocês têm dado uma visualização aí muito boa. Obrigado por isso, tá? Porque tem feito com que meu vídeo, tá? Né? O meu vídeo tenha sido divulgado até pelo YouTube, pela plataforma, né? Uma irmã disse que ela recebeu uma mensagem do YouTube dizendo se o meu vídeo para ela era bom, era válido, sabe? Uma avaliação do que ela tinha feito meu vídeo. Uma irmã aqui do meu canal recebeu e ela fez a avaliação. Então, isso quer dizer que o YouTube está aí. Quando você dá uma boa avaliação, o YouTube vai enviar para alguém que está procurando como é que se diz? Está procurando um tema que eu falo, né? Temas espirituais, então o YouTube vai enviar para a pessoa, para ela avaliar o meu vídeo, né? E isso, graças a Deus, vai fazer com que a espiritualidade, né? Que eu estou trazendo aqui, uma espiritualidade livre, fora de dogmas religiosos, tá, pessoal? Porque até tem aqui no meio, tá? Espiritualista, que está falando dessa espiritualidade, mas está preso a um dogma, sabia disso? Está preso a um segmento religioso. Quase a maioria dos espiritualistas que estão aí, às vezes é do espiritismo, né? Quase a maioria aí tem esse segmento como uma religião, tá? Como base. Quase a maioria, todos aí têm alguma ligação com alguma instituição religiosa. E eu aqui não, pessoal. É uma espiritualidade livre, livre mesmo, tá? Eu uso todo o conhecimento que vem dessas áreas, mas eu não estou atrelado a nenhum grupo desse, né? Não frequento, não conheço ninguém desse grupo, tá? Agora, o conhecimento que eu vejo que tem uma essência de verdade, eu uso aquele conhecimento, sem problema nenhum. Conhecimento não é deles, tá, pessoal? O conhecimento não é deles. Conhecimento é da espiritualidade. Todas a sabedoria veio da espiritualidade, tá? Para a gente usar, como é que se diz? Usar a nosso favor aqui. Para o nosso crescimento espiritual. Tá certo, pessoal? Então, quero agradecer a vocês, tá? Por isso, por tudo, mas eu tô dando essa introdução toda, tá, pessoal? Tô falando sobre isso tudo porque eu vou falar de um tema hoje que é um pouco difícil, tá? Pessoas que não tiveram essa experiência, fica difícil de ela entender isso, tá? Mas eu creio que muitas pessoas tiveram e esconderam essa experiência. Por quê? Porque pode dizer que ela tá louca, pega ela, dá um remédio, dá uma injeção.
tá louca, ela não tá batendo bem da bola, tá? Porque são experiências, pessoal, intrínseca da nossa consciência, tá? Mas que outras pessoas tiveram a mesma experiência também, tá? Mas só que não conta, principalmente em grupos religiosos que não conversam sobre isso, tá? Tem como isso como uma coisa totalmente, não, isso não é certo pensar nisso, não é certo fazer essas coisas, tá? O meio evangélico não se diz, tá? Tá acontecendo isso, mas ninguém fala, tá? Ninguém fala sobre isso. Por isso que tem até pessoas aqui no meu canal que é do meu evangelho, aconteceu essa experiência, ela não falava nada. Quando ela ia falar, ela era tida como doida, tá? Então, é um tema que eu vou trazer hoje que, como é que se diz, é um pouco difícil para aqueles que não tiveram experiência com essa. Mas eu tenho que trazer aqui, porque quando você tiver, tá? A experiência, você não vai, como é que se diz? Estranhar, você já tem informação. Porque a pior coisa é quando acontece e você não tem informação do que é isso. Então você até pode rejeitar, você pode estranhar, você não quer aceitar, tá? Então é isso, por isso que a informação é importante. Então, por isso que eu vou trazer essa informação aqui sobre esse tema. Espero que vocês que não tiverem essa experiência ouça, entenda, porque talvez um dia você possa ter essa experiência e vir contar aqui até no meu canal. Oi, irmão Samuel, eu tive a experiência. Aqui você pode contar, tá? Aqui você não vai ser encarado como doido, não. Como alguns grupos aí que tem, você é encarado como doido. Ou tá com demônio, ou tá perdeu o juízo, tá? Aqui não, aqui você vai ser encarado como uma pessoa normal, que isso faz parte da nossa espiritualidade, faz parte da nossa natureza espiritual, tá? Aqui você vai ser entendido, tá, pessoal? Não é como nos outros grupos aí, tá? Então, por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Porque meu tema hoje é um tema capcioso, porque nem todo mundo teve essa experiência. Mas quem teve vai entender totalmente do que eu estou falando, tá? O que é a voz da consciência? Então, você já viu uma voz, que essa voz da consciência também é chamada de intuição, de voz interior, que está guiando a pessoa. Tem muitas pessoas que já teve essa experiência, tá? Ficaram para ela, algumas dividiram essa experiência, mas não foi bem recebida, tá? Que é a voz da consciência. O que é isso, pessoal? E por que temos que ouvir essa voz interior? O que a gente tem que ouvir, pessoal? Né? Mas primeiro vamos saber o que é essa voz da consciência, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, você tem que ouvir a voz da sua consciência. Tem aí o ditado, muitas pessoas falam. Então, o que é isso, pessoal? Essa voz da consciência que as pessoas falam. Vamos estudar agora para a gente saber o que é e depois a gente vai analisar também na Bíblia. Vamos ter uma visão aqui espiritualista, tá? Vamos analisar isso, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala que é essa voz da consciência? Ele fala, a voz da consciência é uma parte de nós, então, é uma parte da gente, né? Que nos guia eticamente e moralmente, nos ajudando a avaliar nossas ações e distinguir o certo do errado. Então, você vê que essa voz é uma parte da gente
é a nossa parte divina, né? É conhecida também como algum espiritualista como o eu superior, tá? É uma parte da gente que guia a gente eticamente e moralmente, nos ajudando a avaliar as nossas ações e distinguir o que é certo e o que é errado. Então, ele vai dirigir nossas ações aqui nessa e vai fazer com que a gente distinga o que é certo e o que é errado para fazer. Então, ele vai nos guiar, tá? Ele fala que é uma espécie de outro eu, então, é uma espécie de outro eu, a nossa parte, então, é o nosso eu superior, que é a nossa parte divina. Porque a gente tem o eu inferior, que é a nossa parte aqui do ego. É o que a gente está vivendo aqui nessa realidade. Mas a gente está conectado a esse eu superior, tá? Que ele está guiando eticamente, moralmente, com a frequência elevada. Mas o pior de tudo é que a gente está sendo guiado pelo nosso ego, pelo nosso eu inferior. O que leva a gente a fazer bagaceira, pessoal. Tá? Por isso que às vezes essa voz, ela tem que vir e dar um chacoalhão, falar com a gente, começar a ter aquela intuição para dirigir a gente para outro caminho, que não é o caminho que está levando. Então, pessoas que é médio, né, sensitivo, tem uma espiritualidade aflorada, essa voz, essa intuição é bastante forte. Também quando a pessoa desperta, essa intuição fica bastante forte. Ela fica guiando a pessoa no certo ou errado. Então, pessoal, meus vídeos aqui, todos meus vídeos, é gravado por intuição. É por isso que aqui é direto, ó. Você vê zoada aí da minha família, é gravado direto. Tudo que está acontecendo aqui não é fake, não. É real, tá? Então, não tem fake, tá, pessoal? Então, eu gosto de gravar assim por causa que a intuição tá guiando aqui. Até antes mesmo de eu gravar, eu estou escrevendo o texto, eu já senti uma voz, uma intuição me dizer assim, não, esse daí não tá de acordo com a espiritualidade. Eu olhei assim, olhei pro lado, olhei pro outro, o que é que tá falando aí? A gente toma susto, né, pessoal? Mas faz parte, porque tem uma intuição, esse eu superior, ele tá guiando a gente pra gente distinguir o certo do errado, tá? Então, eu fui escrever algo que não estava de acordo com a... Ele chegou e disse, isso não está de acordo com a espiritualidade. Então, fui lá e coloquei de acordo como ele realmente queria, tá, pessoal? Mas a gente, uma pessoa que não está acostumada a isso, ela toma um susto muito grande, tá? Já me acordou, tá? Na minha cama aí, essa voz, tá? Essa voz é uma voz de autoridade, pessoal. Uma voz, tá? Que tá guiando a gente, tá, pessoal? Então, já experimentei isso, tá? Tem pessoas aqui do meu canal que já experimentaram também. Até falou comigo, né? E eu expliquei isso a ela, assim por alto, né? Mas agora ela vai ver esse estudo, ela vai compreender, tá? Então, ele diz que é uma espécie do outro eu que promove um diálogo interno. Então, promove um diálogo com seu eu inferior. Ele conversa com seu eu inferior para você não fazer determinada coisa que está errada, guiar você, mostrar o que é certo. Então, esse eu, né, que ele fala que é outro eu, que é o eu superior, o eu divino, tá guiando você para você fazer as coisas certas. Mas às vezes a gente não, às vezes não dá ouvido, tá, pessoal?
Principalmente quando a gente não conhece o que é essa voz que está falando com a gente, que voz é essa, por que está me falando comigo, tá? Ninguém ouve, só eu que ouço a voz. Tá certo, pessoal? É assim que acontece. Muitas pessoas teve experiência sobre isso, tá? Mas é isso, tem que identificar a voz do seu eu superior. É que ele vai sempre levar você para fazer o bem. Então, vozes que tá levando você para fazer o mal, não é essa voz, tá? Você está em outra frequência, você está em uma frequência baixa que está vinculado a espírito maligno, né? Que está falando, entrando na sua frequência e falando ao seu ouvido. Tá certo? Tem, tem que tomar cuidado, tá? Aí ele fala, característica da voz da consciência. Então, ele vai mostrar característica para você avaliar se é a voz da sua consciência, a sua voz interior, ou é uma voz maligna, tá? Então ele fala, característica da voz da consciência. É uma expressão da nossa autoridade interna. Então, é uma voz que tem autoridade. Quando ela fala, você sente e obedece. É a capacidade de conhecer os valores e os mandamentos morais. Então, ela conhece os valores e começa a guiar você por esses mandamentos morais aí, tá? É a capacidade de conhecer e observar e avaliar as nossas ações. Então, essa voz ela tem a capacidade de conhecer, observar e avaliar nossas ações. O que é que a gente está fazendo? Principalmente quando a gente está em perigo ou alguma coisa, essa voz vem nos avisar. Não vá por aí. Eu lembro que eu nem era de igreja, né? Parece que eu estava no Pelourinho, eu era músico. Eu ia passar por um lugar ali no Pelourinho que como é que se diz? Perigoso, né? E eu vim à noite, porque eu era músico, aí toquei lá no Pelourinho com os caras, aí eu ia passar pela rua, aí eu senti uma voz, não vá por aí. Eu tomei um susto, eu pensei que era alguém que estava falando atrás de mim. Eu olhei, não tinha ninguém, pessoal. Eu digo, nossa, o que é isso aí? Aí eu não dei bola, né? Eu digo, mas eu aí estava aquele negócio mexendo comigo, né? Aquilo forte para eu não ir por ali. Aí eu digo, olha, não vou por aí, não, vou arrodear. Aí eu arrodeei por lá, tá? Porque era perigoso aquele lugar. Aí depois eu fiquei sabendo que ali os caras tinham pegado uma pessoa lá no beco, tá? Lá no Pelourinho, eu fiquei sabendo, eu digo, nossa, eu ia passar por ali, velho. E algo me avisou para eu não ir por ali. Então, muitas pessoas já aconteceu isso, pessoal. Pessoas que foram pegar ônibus, avião, pessoas que sentiram a intuição, tiraram ela, colocaram outro desejo, tiraram o desejo dela de ela viajar, de fazer, para livrar ela de algo que ia acontecer com ela. Então, essa voz está guiando a gente, está livrando a gente do perigo, tá? Aí ele fala também, é a capacidade de nos falar de moralidade, decência e bom costume. Então, essa capacidade da nossa voz, ela fala da nossa moralidade, decência e bom costume. Então, ela vai guiar a gente pelas coisas boas, o que é correto, o que é certo fazer, tá? Essa voz, ela vai guiar a gente assim. Aí o que mais, pessoal? Por isso que a gente tem que estar conectado a esse eu
superior a essa voz, tá? Porque ela vai falar, você vai analisar o pregador, tá? De acordo com essa voz da consciência. Vai falar o seu coração, ele está falando a verdade. É o que as pessoas sentem aqui. Quando eu estou falando aqui, gravando meu vídeo, as pessoas sentem no coração, é a voz da sua consciência falando, ele está falando a verdade. Teve pessoas que me confessaram que ela ouviu essa voz dizendo no coração, é verdade o que ele está falando. E até ela sentiu assim, nossa, mas é estranho o que ele está falando. Mas a voz é da intuição, falou dela, é verdade o que ele está falando. Então, é essa voz é que está me guiando e vai guiar você para mostrar que aquele que estão falando, né, pregando as coisas, vai mostrar se aquela pessoa está falando a verdade ou não, pessoal. Tá? É o nosso guia, tá? Aí ele fala, a voz da consciência é uma expressão da nossa autoridade interna. Essa fonte de autoridade foi inculcada dentro de nós, tá dentro da nossa consciência, e corresponde a um Pai, a um Deus, à nossa espiritualidade e ao nosso eu interior. Ou outra forma de poder que define e dirige nossas regras de conduta. Então, essa voz é considerada, pessoal, ela foi colocada dentro da gente, é considerada como nosso Pai, é como nosso Deus, né? Por isso que eu falo aqui sempre, Deus está na sua consciência. Então, essa voz é seu Deus, tá? Porque é uma voz de autoridade, tá? Eu já ouvi essa voz, é uma voz de autoridade e a gente obedece, pessoal. A gente não conhece, mas parece que é uma voz que é familiar a gente. É uma voz familiar que a gente chega e obedece a voz. É essa voz. Então, ele diz que ela corresponde ao Pai, né? A um Deus e a nossa espiritualidade que está na gente. E ao nosso eu interior. Então, esse eu interior, eu superior, que é a nossa parte divina, que é a nossa parte que veio da fonte de Deus. É por isso que ele está dizendo, essa fonte de autoridade foi inculcada, então, ela foi inserida dentro de nós. Ela veio da fonte e foi inserida dentro de nós. Ela é uma parte da gente. Por isso que a gente tem uma parte divina, pessoal, que é essa parte de Deus, tá? O qual a gente não pode extinguir essa parte divina que está em nós, tá, pessoal? Se a gente extingue essa parte divina que está em nós, a gente vira um demônio. Foi o que aconteceu com os anjos caídos. Eles perderam essa parte que eles vieram da fonte, que é Deus, tá? Eles perderam essa parte divina. Então, ele extinguiu pela maldade, pelas coisas que ele fez. Então, a gente não pode, tá, pessoal, extinguir essa parte divina que está inculcada dentro de nós, que corresponde ao quê? Ao Pai, né? Ao Pai que nos criou, ao Deus, a nossa espiritualidade e o nosso eu interior. Ou outra forma de poder que define e dirige a nossa regra e conduta. Então, dirige a nossa vida na regra e conduta que Deus quer. Ele está aqui para nos dirigir a gente. Por isso que Deus não abandonou. Mas por que as pessoas não percebem essa parte divina, irmão? Porque estão em outra frequência. É por isso que você tem que trabalhar a frequência espiritual para se conectar a essa parte divina, para ela guiar você. Já tem pessoas que vêm com esse dom de uma conexão com a espiritualidade, com a mediunidade dela, né? Muito forte.
ela ouve essa voz guiando ela, orientando ela pelo caminho da espiritualidade. Outras pessoas já estão desconectadas da frequência, mas ela pode ouvir essa intuição, essa voz interior? Pode. Ela começar a entrar na frequência, trabalhar a espiritual. Quando ela desperta a consciência, essa voz começa a agir na vida dela. Tá? Muitos que despertaram já contaram que essa voz da consciência tá guiando ela, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Ele disse: todos nós ouvimos aquela voz. Então, todas as pessoas ouvem a voz. Já teve uma circunstância que eu vou, mas vocês não entenderam, tá? Porque muitas pessoas não têm informação, tá, pessoal? E às vezes até começa quando criança, adolescente, tá? E às vezes a criança diz: olha, uma voz me disse isso. Aí diz: deixa de bobagem, menino, isso aí é coisa da sua cabeça. Você já viu isso? Acontece muito isso, pessoal. As crianças, o adolescente também, tá? Acontece isso. Mas quando vai crescendo, que vai começando a entrar nessa matrix, tá? Na adolescência, começa a ficar rebelde, aí a voz para um pouco de ouvir essa voz, tá? Por causa de coisas também religiosas, matrix coloca medo, tá? Coloca medo que essas coisas o diabo tá querendo falar com você. Então, cria essa redoma e aí essa voz, ela tá ali, mas a frequência você não ouve. Ela começa a empurrar a intuição para ver se você ouve, tá, pessoal? Mesmo você em outra frequência, ela silenciosamente ela está induzindo a você a pensar, fazer as coisas certas. Mas tem gente que comete tanta maldade, com tanta coisa que extingue essa voz da consciência. Você vê, é uma pessoa, quando ela vai matar uma outra pessoa, tá? Ela nunca matou uma pessoa. Quando ela começa a temer e começa a ouvir uma voz assim: não faça isso. Já teve muita gente assim, tá? E aí eu vi até um bandido, né? Ele falando isso, que ele ouviu a voz para não matar a pessoa. Mas se ele não mata aquela pessoa, o bandido mata ele. Porque ele, para entrar na bandidagem, ele precisava matar aquela pessoa. Então ele ouviu a voz, ele estava contando isso, né? E ele não obedeceu, ele chegou e matou. Aí ele disse que quando ele foi matando, aí matou um, aí foi perdendo. Aí quando viu, ele disse que não ouvia mais essa voz. Então tem pessoas que ele mata uma pessoa a sangue frio assim, não sente nada, pessoal. Não treme, não soa nem nada. Ele faz ali, ó, e parece que não fez nada. É frio. Então, essa pessoa já virou demônio, então já extinguiu a voz da consciência que estava dirigindo ela, pessoal, para fazer o bem, para fazer o certo, mostrar o que é certo e errado. Então, ela extinguiu essa voz. Virou demônio. E tem muitas pessoas assim que está aqui nessa realidade, está sem o guia, sem a voz da consciência dirigindo ela. Agora é uma voz do demônio que está dirigindo. Eu sinto muito, tá? Teve muitas pessoas que já perderam já esse contato com a voz da consciência dela. Porque cometeu muitas coisas, então você vira demônio, como os anjos caídos fizeram. Eles não têm mais contato nenhum com a fonte, com Deus, porque é essa centelha divina que está, essa voz interior, é que está para a gente fazer ligação com o nosso Deus.
E quando você extingue ela pela maldade, acabou, pessoal. Acabou o seu contato com a fonte, com a divindade que é Deus. Tá? Então ele disse: todos ouvimos aquela voz que parece falar ao pé do ouvido. Nossa, não é brincadeira, né? Às vezes insistente e às vezes gritante, para nos mostrar sempre o melhor caminho a seguir. Então a voz ela persiste para você seguir no caminho certo. Essa voz é secreta da alma, uma voz da consciência. Ela persiste, ela ali falando, não faça isso, não tocando no coração da pessoa, para a pessoa não fazer. Mas tem pessoas que não ouvem, tá, pessoal? Tá por ouvido e o pior de tudo, aí vai fazendo, e aí vai fazendo maldade, maldade. Quando vê, ele sai da frequência totalmente dessa voz. Sai. Vira um demônio. Aí quando ele sai da frequência, vai para uma frequência baixa, porque ele está cometendo muita atrocidade, então os espíritos se aproximam dele. Pessoal, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Sempre manter uma boa frequência, uma consciência limpa, não enganar ninguém, ser uma ótima pessoa, porque essa voz pode nos guiar, nos ajudar no nosso caminho a seguir aqui nessa realidade. Porque a gente não sabe o caminho, então essa voz tem que guiar a gente, tá? Tem que guiar, é a voz da consciência, tá? Né? Então, aí o que é que ele fala mais? A consciência é uma parte da a consciência é uma parte da consciência divina. Então, essa parte da a voz da consciência é uma parte da consciência divina, evoluída, que tem uma vida própria, independente da nossa razão. Então, ela tem vida própria, independente da nossa razão aqui, do nosso eu inferior. Tá? Porque se você não sabe, tá, pessoal? Eu já falei vídeo aqui, falei sobre o eu inferior e o eu superior. Tá aqui no meu canal. A gente é composto por isso, por uma parte divina e uma parte animal, uma parte do ego, uma parte humana. E o qual, aonde essas duas partes precisa saber conviver. Então, viver em equilíbrio. Mas o que é que acontece com as pessoas? As pessoas só querem viver no instinto animal, no instinto do ego. Mas ela não pode só isso, porque senão ela extingue a parte divina e o qual até que nos torna ser humano, nos faz ser uma boa pessoa, ser humilde, amar o próximo, sabe, fazer o bem ao próximo. Então, a gente não pode perder essa parte. Mas é que a maioria das pessoas estão perdendo essa parte divina, pessoal, que está nele. Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo e esse é o plano da Matrix aí, do príncipe deste mundo, fazer com que você se desligue totalmente dessa centelha divina, dessa voz interior, dessa parte divina que está na sua consciência. É isso que ele está trabalhando. Trabalhando para você não entrar na frequência, colocando várias distrações. É isso que ele está fazendo, a Matrix. E ele está conseguindo aí levar muitas pessoas. Ele confundiu aí, fez um monte de religião, dividiu tudo aí, sabe? Confundiu as escrituras que ficou aqui, esconderam alguma, queimaram outras, tá? Para você não ter informação na sua consciência. Então, ele fez o trabalho dele e as pessoas estão caindo nessa aí. Mas a gente não pode perder esse guia, essa voz que é esse guia que vai nos guiar para a gente saber o que é certo e errado. É por isso que meu vídeo é todo de intuição. É tudo de intuição aqui.
Está guiando, tá? E a gente não pode perder esse contato, tá? Porque senão a gente fica perdido, igual as outras pessoas, tá? As outras pessoas estão perdidas aí, presas em muitos dogmas religiosos, tudo aí. As pessoas estão aí por não ouvir a voz da sua consciência. Tem uns até que acham que é coisa de doido, tá? Então, é uma parte evoluída que tem vida própria, independente da nossa razão. É uma voz interior que até pode ser ignorada, mas não pode ser calada jamais. Ninguém pode calar essa voz. Quem ignora a voz da consciência não consegue ouvir seu próprio íntimo, sua alma. Então, ela não consegue ouvir seu próprio íntimo, a sua alma divina. Ela não consegue se conectar. Você tem que ouvir essa voz. Por isso, qual é a minha pergunta lá, pessoal? Por que temos que ouvir a voz interior? Por quê? Porque ela é uma parte da gente, né? É, se não, também se a gente não ouvir essa voz, a gente não consegue se conectar ao nosso íntimo, se conectar à nossa própria alma. Então, por isso que a gente tem que ouvir essa voz, tá? Senão a gente... É por isso que é para dentro, pessoal. A conexão é para dentro, não para fora. Mas o que é a Matrix aí, os espíritos aí, que está trabalhando contra a gente, fez religiões e fez vários pregadores, falso profeta, espírito guiando esses falsos profetas para fazer desviar você da sua conexão interior, para você não ouvir essa voz, desviar de você. Mas Cristo falou com a gente, pessoal, falou, mas só que a pessoa não ouve Cristo. Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós, está no meio de vós, está dentro de você. Mas olha agora quantas pessoas vão procurar fora. É incrível, pessoal. É uma cegueira incrível, tá? Acontecendo e a pessoa não percebe. Enquanto estiver dormindo, a Matrix vai ficar guiando aí ele nessa religião aí, nesse sono aí, tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, ele diz que ignorar a voz da consciência não consegue ouvir seu próprio íntimo, sua alma. Então você não consegue. Ela é um alerta ou uma indicação para um caminho de luz na nossa vida. Então, ela é um alerta, ela vai alertar e vai indicar um caminho de luz para a nossa vida. Ela vai dar luz ao caminho da nossa vida. Então, precisamos ouvir. Por que a gente precisa ouvir essa voz? É a minha pergunta lá. Porque ela vai indicar um caminho de luz para a nossa vida, pessoal, para a gente se ir bem nessa vida. Porque é difícil a gente não sabe jogar esse jogo. Por isso que a gente precisa desse guia, direcionar dessa espiritualidade, essa voz nos guiando, tá? A gente precisa disso. Tá bom, pessoal? Então, o que mais? O que mais que fala? Tomar aqui um chá. Ele fala, por isso, sempre que você tiver uma pendência a resolver ou uma dívida sobre qual caminho seguir, mergulhe dentro de você e pergunte para a sua alma. Tá vendo, pessoal? Qual é a dica que você tem que fazer quando você está aí? Qual é o caminho, Senhor? Qual é o caminho que eu devo seguir? Então, você mergulhe dentro de você. Então, por isso que a meditação, aquela introspecção, sabe? A oração silenciosa é bom porque você pode ouvir essa voz.
ou então essa intuição pode guiar você. Começar a colocar desejo para as coisas da espiritualidade, mostrar assim. Quando você teve gente que me ouviu a primeira vez, ela sentiu no coração, nossa, é isso aí, é isso que eu estava procurando. Então, é a espiritualidade mostrando para você o quem você tem que ouvir, como é que você tem que seguir. Entende, pessoal? É essa voz, já teve gente aqui que fez isso. Diz que nem conhecia meu vídeo, mas a primeira vez que viu meu vídeo, ele disse, nossa, era isso que eu estava querendo ouvir, essas coisas que esse rapaz está falando aí. Já teve gente que me falou isso aqui. Então, o que é isso? É a intuição, a voz que está falando com você, no seu íntimo, no seu coração. Porque essa mensagem que eu estou falando aqui é para sua consciência, é para sua alma, pessoal. Por isso que eu digo, não olhe se você é rico, é pobre, é negro, quem você seja você, se é mulher, se é homem, não interessa. O importante é que se você ouvir a voz, eu estou falando com sua alma, você vai falar com a sua alma. Por isso que é difícil as pessoas ouvirem meu vídeo, tá? Porque ela diz que toca na alma. Já teve uma pessoa que disse assim, nossa, seu vídeo é difícil de escutar, porque começa a tocar na nossa alma. É para isso mesmo. É para despertar a consciência. Essa é a intenção do vídeo, tá, pessoal? Começa a tocar mesmo, tá, pessoal? Eu até assistindo meu vídeo, começou a tocar na minha alma, o meu próprio vídeo, tá, pessoal? Mas por quê? Porque são mensagens que foi feita para alimentar a nossa alma, pessoal. Não é para alimentar o nosso ego, não é para o eu inferior. Então é por isso que não é para satisfazer o nosso ego, o nosso eu inferior. Essas, como é que se diz, mensagem que eu estou trazendo, é para alimentar a alma divina, a parte divina que a gente tem. Então são coisas que às vezes até tá contra o nosso ego. Já teve coisa aqui que eu vi que pegou o meu ego aí, tá? Porque tava falando com minha alma. Tá, pessoal? Então ele disse que quando você tiver uma pendência para resolver, uma dívida sobre qual caminho seguir, qual caminho você mergulhe dentro de você. Pergunte, né, em oração ali a Deus para a sua alma. Mostra, Senhor, qual é o caminho, mostra na minha alma. E Deus, com sinceridade, com aquela, ele vai mostrar para você. Aí ele fala, a resposta certa virá desta maneira. Siga a voz silenciosa do seu íntimo, que nada mais é que a transmissão de uma mensagem de Deus para você. Então, é uma transmissão. Então, é uma frequência que você... Essa voz entra na tua... Quando você entra ali, aquela voz pode falar e vai mostrar para você o caminho. Aí, tem pessoas que estavam assim, aí, estava procurando, aí quando viu, passou o canal na rede social, no YouTube, aí viu o meu canal. Tem pessoas que recebeu na página dele do YouTube meu vídeo, que diz, que é esse vídeo aqui? Aí quando ela abriu, começou a falar o coração. É assim, pessoal. A espiritualidade sabe, conhece você. Ele me conhece também, ele conhece você. Ele quer guiar você. Então essa voz da intuição quer guiar você. E às vezes é silenciosamente no seu íntimo, ele está transmitindo mensagem para você. É uma intuição, você sente forte. Aí quando você ouve meu vídeo, você sente forte, nossa, isso é verdade que ele está falando. Você começa a falar para você mesmo. Já teve gente que falou isso para mim, tá, pessoal?
É por isso que eu quero que você coloque o feedback aí, as coisas que você sentiu aí na hora que você ouviu meu vídeo, tá, pessoal? Eu quero porque isso denota que essa espiritualidade, essa voz da consciência está trabalhando, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: essa consciência nos alerta do perigo da estrada da vida, né? Nessa estrada da vida, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Não tem uma música assim? Uma música aí sertaneja? Então, nessa longa estrada da vida, tá? Essa consciência, a voz da consciência, vai nos alertando do perigo, vai nos mostrando o que é certo, o que é errado, tá? Para você tomar decisão, e a consciência espera que você tome a decisão certa. Ele mostra, ele fala, mostra o caminho, mas às vezes tem muitas pessoas que, pela falta de conhecimento, pela coisa que não sabe o que é essa voz, ela não dá ouvido, tá, pessoal? Aí, às vezes, sofre, tá? Aconteceu isso com a pessoa do meu canal. Ela, desde criança adolescente, essa voz estava querendo guiar ela e ela não dando ouvido, né? Aí teve que passar pelo alguns apertos até aprender. Depois que ela percebeu, né, que a voz que estava guiando ela, tá? Ela veio perceber isso. Mas é assim, pessoal, porque não tem explicação, tá? A matrix religiosa que é aí não tem explicação, não explica você sobre isso. Só aqui no meu canal você vai encontrar um vídeo falando sobre isso. Ó. Voz interior. Você pode aí passar no YouTube aí, se você vai. Tem alguns espiritualistas aí falando, mas falando por alto assim. Não fazendo um estudo como eu estou fazendo aqui profundo, tá? Então, você vê o que eu estou fazendo o meu vídeo, pessoal. Né? É bem profundo para você entender. Porque eu passei por essa situação e não tinha ninguém que me explicasse sobre isso. Eu digo, nossa, o que é que tá acontecendo? Eu vi uma voz chamar 3 vezes Samuel, Samuel, uma voz macia, com autoridade. Eu digo, quem é? Eu até saí lá para fora, né? Pensando que era alguém lá na rua, tava me chamando do portão. Mas é isso, pessoal, porque a gente não tem conhecimento. Aí por isso que a gente estranha essa voz. O que é que tá acontecendo? Tá? E pior que essa voz só vem no momento decisivo, momento que a gente tem que tomar uma decisão, momento difícil, né? Porque essa voz ela não se comunica toda hora com a gente. Ela fica intuindo a gente para o bem. Ela vai, aparece essa voz quando quer falar algo de perigo, alguma coisa, tá? Para desviar a gente. É aí essa voz aparece. Parecendo que é outra pessoa. Mas é uma parte da nossa consciência, é uma parte da gente, é a nossa parte divina que está guiando a gente, tá, pessoal? É isso, faz parte, tá? Aí, aí ele diz. É, aí, cadê? Onde é que foi que eu parei, pessoal? Já até esqueci aonde eu parei aqui, ó. É na estrada da vida, né? Que o cantemos nessa longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. Tá certo? Então, ele fala nessa longa estrada da vida. Então, ele vai alertar, essa voz vai alertar dos perigos que acontecem. Avisando quando queremos avançar o sinal. Então, quando você também vai avançar o sinal
do que não é permitido, tá? Vai fazer alguma coisa que vai tirar você totalmente da frequência. Então, a voz aí aparece. Aí a pessoa que não está acostumada, ela toma um susto. Opa, o que é isso aí? Entende, pessoal? Então, ele, para você não avançar o sinal, não mostrar sempre o caminho do bem, então, essa voz da consciência vai sempre mostrar o caminho do bem, sofre quando causa uma dor de alguém, dentre outras coisas. Então, às vezes, até quando você machuca alguém, tá? Eu já senti isso, tá, pessoal? Eu machucar alguém, é por isso que agora eu não faço isso, tá? Às vezes a pessoa pode me machucar, tá tudo certo, tá? Sem problema nenhum, mas eu não posso machucar ninguém, tá? É deixar uma pessoa magoada, porque eu vou sentir isso. Então, essa minha parte, como é a parte divina, a nossa parte da nossa consciência, eu vou sentir muito, pessoal. Eu vou sentir mais até do que a pessoa fazendo comigo a maldade. Sabia? Por isso que eu já falei aqui no vídeo, né? Eu não faço nenhum mal aqui a vocês, pessoal. Espero que vocês não façam nenhum mal a mim, porque da minha parte aqui eu não posso fazer isso, porque eu sinto isso aqui, ó. Eu sofro. É pior do que você está fazendo comigo. Eu sofro mais do que porque não era para fazer. Teve um dia que eu magoar uma pessoa, eu chorei, chorei copiosamente, pessoal. Chorei a noite toda, pedindo perdão para eu não perder a conexão com essa espiritualidade, né? Chorei bastante, eu senti muito, tá? Mas é isso, é por isso que eu não faço mal a ninguém, tá? E espero que as pessoas também não façam mal. Mas se fizer, eu vou ficar triste, vou ficar, mas eu não posso fazer nada, é a decisão da pessoa, tá? Mas eu tô aqui para fazer o bem, pessoal. Porque eu sinto, isso aqui que ele falou é uma verdade, tá? Eu causar uma dor na outra pessoa, eu vou sentir uma dor em mim, tá? Entende, pessoal? Então, 52 minutos, nossa, pessoal. Eu quero falar, tá? Tem muita coisa para falar ainda, tá? Mas vamos aqui mais um trecho aqui para eu terminar essa parte aqui. Ele fala: a voz da consciência está relacionada à voz interior, ou à intuição, que muitos espiritualistas acreditam que seja através da conexão direta com Deus, no qual interagimos com outras dimensões por intermédio do alinhamento energético de padrões de pensamento e gosto. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Ele fala aqui que é através de alinhamento energético, tá? Quando a gente está propenso energeticamente, essa voz, ela aparece na nossa vida, essa voz da consciência, tá? Que ele fala que é uma voz, é uma intuição, né? Ele diz que está relacionado com a voz interior. A voz da consciência está relacionada à voz interior ou à intuição, que é aquela nossa intuição que a gente percebe. Então, muitas pessoas percebem isso. Que ele fala que muitos espiritualistas, né, em geral, acreditam que seja através dessa conexão direta com Deus. Então, quando você está tendo contato, você está tendo um contato direto com Deus, no qual interagimos com outra dimensão. Então, você está interagindo com outra dimensão por intermédio do alinhamento energético. Então, quando você está no alinhamento energético,
a sua frequência está na dimensão alinhamento energético, de padrões pessoais, né? De pensamento da pessoa e de gosto. Então, por isso que o nosso pensamento, a gente tem que equilibrar ele, pessoal. Se você ficar pensando besteira, coisa, até para ter um alinhamento com essa dimensão, aonde essa voz da consciência falar com a gente, se torna um pouco difícil. Mas essa intuição, ela começa a intuir você para você fazer o bem, para você entrar na frequência, para você ter um contato com Deus. Essa conexão com essa voz é um contato com Deus direto. É o que as pessoas precisam. Mas o pior de tudo é que você fica procurando intermédio aí. Pastores, líderes, intermédio para dizer o que você tem que fazer. É isso que acontece, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui. Eu já marquei aqui a segunda parte, então vamos parar aqui e vou continuar no próximo bloco a segunda parte. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.